Sim. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Meia Cuba. Também temos uma página disponível em Facebook. Por favor, sigam as nossas plataformas. E hoje temos um convidado muito especial, é o Dr. Ugandi. Por favor, Ugandi, apresenta-te e diz algumas palavras para quem nos está a escutar. Sí, hola, boa tarde. É um prazer, Juan Carlos, estar aqui contigo no teu programa. E pronto, meu nome é Ugandi Rodrigues Lourenço, eu sou médico, graduado na Universidade de Cienfuegos, Cuba, e atualmente trabalho no Hospital do Litoral, na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. E pronto, também tive uma passagem pela Venezuela e, e pronto, é mais ou menos, pronto, tenho formação em medicina geral e familiar, tenho formação também em, em medicina interna, passei os dois cursos lá em Cuba e é isso, mais ou menos é o estado atual. Sim. Muito obrigado, Ugandi. Bom, para o público cubano, decidimos fazer esta apresentação em português porque pretendemos que os nossos amigos portugueses percebam o nosso ponto de vista sobre este tópico tão importante como é a contratação de médicos cubanos em Portugal. E é um verdadeiro privilégio para nós contar com o Dr. Ugandi, que muito amavelmente se disponibilizou para responder às nossas perguntas e esclarecer aqui alguns pontos que me parecem importantes. Então, Ugandi, eu peço-te, por favor, vamos a começar pela tua formação em Cuba. Eh, Todos sabemos que em Cuba, e não é de agora, eh, existen muitas carências a todos os níveis. E, portanto, gostávamos que tu nos contasses um pouco como foi a tua formação, como que tu decidiste entrar em medicina e como foi o teu percurso médico em Cuba, ou seja, no tempo de estudante, por favor. Sim, pronto, eu pronto, tinha vocação, gostava da medicina e no fim do liceu pronto, decidi optar pela carreira de medicina e comecei na medicina no meio de uma situação complicada. Lá comecei no ano 1988 e depois já nos anos 90 já começou aquela parte do período chamado período especial, aquela crise grande, com a saída, com a caída a queda do campo socialista e todas aquelas limitações materiais severas que tivemos que suportar e, sobretudo, nós, estudantes, em relação a todo. Foi difícil, foi muito difícil. Às vezes tínhamos que estudar na rua, na luz, nos postes elétricos da rua, porque não tínhamos eletricidade para exames e situações especiais. E foi difícil também em termos de alimentação. Foi uma quebra muito grande de tudo. Desculpa, Gandhi, quer dizer, tu chegaste a estudar na rua com iluminação pública, né? Sí, sí, no, o sea, fueron varias veces, ¿no? Estábamos preparando examen, por ejemplo, y en épocas de grandes déficits de generación de energía eléctrica, y nos, por ejemplo, íbamos para la Facultad de Medicina, un sitio que en principio tenía algunos privilegios en relación a la electricidad, mas mismo ahí ficábamos sin electricidad y nos teníamos que ir mismo para la rúa, ahí para la estrada principal que en Cienfuegos dá para o hospital y ahí la gente estudiaba, los colegas, las personas más Sim. motivadas, ¿no? Então, desculpa interromper, mas é uma dúvida que eu tenho, é porque eh, a formação médica também implica uma certa prática nos hospitais, com aparelhos. Os aparelhos são elétricos. Como é que esses aparelhos funcionavam? Eu não percebo. Oh,
Sim, a formação depois estava a falar mais sobre na parte de os 2 primeiros anos e depois na altura da parte clínica, a formação clínica, Uhum, na medicina divide-se em 2 áreas, na medicina básica, uhum, na medicina que são 2 anos, e depois é a medicina clínica. Nessa medicina clínica, a gente já ia a trabalhar mais diretamente nas áreas hospitalares. E pronto, tá, afetava todo, não é? Era difícil em todas as áreas, mas pronto, a gente começou a estudar assim nessas situações difíceis, complicadas do ponto de vista uhum. E, sim, quantos alunos havia na tua turma? Nossa turma era alrededor de 28 alumnos. La E, formación era bastante grande. Nos teníamos grupos, acho que eran 8, 9 grupos de 28. Estamos a falar do meu ano, que é uma cidade, uma província pequena como Cienfuegos, que Natura tiene perto de 320.000 habitantes en total, la provincia, y estamos a falar que son un ano, multiplica 30, por ejemplo, por 8, son 8, 24, 2.400 alumnos, ¿no es? sim. O E sea, todos conseguiram terminar o curso? Ou, no, no, siempre como en todo curso, siempre hay personas que no consiguen por diferentes motivos, también no conseguían terminar por problemas personales, problemas sociales o problemas mismos de... desculpa, Gandhi, deixei-te de ouvir. Tens que ligar aí, liga, liga. Sí, Sim, ya conseguimos hablar, sí. sim, sim, sim. Podes continuar, por favor. Y entonces, en esa situación, pronto, era masivamente la medicina en esa altura, y acho que ahora también, Sim, era uma das principais carreiras que tinham os jovens cubanos para ter um futuro, né? sim. Sim, bueno, porque essa é uma dúvida que eu tenho tido sempre, é se os níveis de exigência nessa formação médica, o que tu, como que tu os consideras? Se eram altos, se eram baixos, se os exames eram permissivos, se não eram permissivos? Isto é porque a sensação que eu tenho é que às vezes a ditadura cubana pretende formar médicos à pressão. Isso é uma sensação que eu tenho, né? Mas posso estar enganado. Eh, Pronto, e gostava que Não, tu comentasses um pouco isso. nessa altura até nós tínhamos uma formação bastante bem feita, porque é preciso dizer que, por exemplo, nos anos 60, na altura do triunfo da Revolução dos Castros, nessa altura, a grande maioria dos médicos foram embora, saíram de Cuba, emigraram, e então, pronto, aquele déficit de médicos foi grande. Logo conseguiram formar alguns médicos, e eu acho que naquele momento, nos anos 90, estava na altura já dos médicos com alguma formação, mas que coincidiu com outra crise, com, pronto, das crises cíclicas do socialismo. E então, nesse momento, nos anos 90, também começaram a sair os professores. Nós tínhamos professores de bastante categoria, que ainda eu me lembro, e então essa situação, a partir dos anos 90, depois com o início das missões médicas no exterior, com grandes quantidades de médicos a sair, isso provocou uma degradação muito grande no ensino médico cubano, que luego Sim, pronto sim, reflete sim. na qualidade dos profissionais, né? Sim, 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 obrigado. Eu queria comentar isso um pouco também, porque, como tu sabes, eu sou profissional do ensino, eu sou professor aqui Sim, em Portugal,
E aquilo que eu sei, pela minha família, pelos meus colegas, é que também no ensino, estou a falar agora ensino, não é simplesmente no ensino da medicina, em geral ensino, a partir dos anos 90 houve uma debacle, os níveis de rigor baixaram enormemente, e precisamente um dos fatores foi que os professores começaram a fugir das universidades, das escolas, e pronto. Esse professor era morrer a fome, né? Era morrer a fome em Cuba, e foi o que aconteceu. E eu suspeito que na medicina também aconteceu isso, a partir do início dos anos 90, quando a União Soviética desapareceu, pronto, deve ter acontecido. Bom, tu falaste nas missões, e aí vamos entrar então na segunda parte desta conversação. Porque tu depois fizeste aquilo que os ditadores cubanos chamam de missão, porque eles encaram esta formação de médico como missões praticamente militares, não? Então, uma missão em Venezuela, tu fizeste, e portanto, conta como é que tu foste escolhido, como é que foste parar a Venezuela, conta isso, porque também é muito importante perceber isso. Sí, pronto, missões existiram, missões médicas, é o nome genérico que eles utilizam de missão. São grupos de médicos, né, que vão para outros países a fornecer serviços médicos. Médico, estou a falar médico, também inclui a parte de técnicos de saúde, enfermeros e outros técnicos. Ahora, este tipo de ayudas médicas para el exterior ya existía desde otros tiempos atrás, en otras épocas. Lembrome, por ejemplo, en Libia, eventualmente en algunos problemas, desastres naturales, fenómenos naturales, catástrofes, que también fueron a diferentes países de América Latina y sobre todo de África, que existía ya algunos postos médicos cubanos de ayuda, llámase ayuda, que geralmente tenía alguna retribución más pronto, no era así muy gratuito que digamos, ¿no? Entonces, después no año 2001, 2002, coincidiendo con la llegada al gobierno de Hugo Chávez a Venezuela, Cuba consiguió introducir los médicos en Venezuela, y entonces comenzó un fenómeno de grandes cantidades de masificación de los médicos, de entrada de grandes cantidades de médicos, enfermeros, personal, de todo tipo de personal Sí, a desculpa, Venezuela. Gandhi, ¿tienes idea, por favor, de la cantidad de médicos que había en esa altura en Venezuela? No Médicos, enfermeros. ano, eu cheguei a Venezuela no ano 2003. 2003, sí, exactamente. Entonces, en esa altura comenzó a llegar en grandes cantidades de personal, sobre todo médicos en ese momento. Después comenzaron a llegar enfermeros, ya cuando comenzaron a crear los centros de salud. Mas numa altura, por volta do ano 2005, 2006, ya a quantidade de pessoal de saúde lá na Venezuela andava perto de, 20, de entre 20.000 e até 40.000. 40.000. Ou seja, eles conseguiram criar um sistema de saúde paralelo ao sistema de saúde venezuelano. Então, o que estamos a falar que para conseguir ese efectivo era necesario alterar as regras da Ordem dos Médicos da Venezuela. E então eles conseguiram, através de pressão política, pressão ideológica aí a nível da ordem, conseguiram que o pessoal, pessoal médico, pessoal de laboratório, pessoal técnico no geral e enfermeiro,
conseguiram entrar na Venezuela sem fazer exames, qualquer tipo de exame. Então, pronto, devido a essa alteração, a quantidade de pessoal que entrou foi muito grande, e já por volta do ano 2005, 2006, começaram a criar chamados tipo centros de saúde, que eles chamavam CDI, Centros de Diagnóstico Integral, e então aquele pronto já tinha outro tipo de atenção, tinha atenção, faziam exames de laboratório, exames de imagem, e tinha, a veces, tinham capacidade de internamentos também, de curta duração, alguns deles tinham capacidade, tinham blocos operatórios, tinham unidades, vários tinham unidades de cuidados intensivos, y pronto, todo esto fue parte de aquella colaboración, llamada colaboración médica entre Cuba y Venezuela, que tenía un bocado de influencia política e ideológica muy grande. Sim, sim. Bom, e esses médicos que estavam na Venezuela, em que condições estavam? Isto é, qual era o ordenado que eles recebiam, se te lembras, não é? Aproximadamente, onde que eles viviam? Eh, Esses médicos tinham acesso aos seus documentos, ou seja, aos seus diplomas, ao seu passaporte. Pronto, comenta um pouco isto, por favor. Do que te lembrares, obviamente. Sí, sí. Pronto, a geografía da Venezuela é muito grande, não é? Muito variada. Temos situações muito diferentes. Eu conheço histórias de colegas que trabalhavam no Amazonas, na região do Amazonas, lá na selva praticamente. Eu, por exemplo, trabalhei na zona do Zulia, da região de Zulia, a região do petróleo na Venezuela, produção de petróleo. Era onde está a segunda cidade em importância da Venezuela, que é Maracaibo. Eu trabalhei lá na cidade de Maracaibo, especificamente na área de São Francisco. E pronto, cada situação é diferente. O que sí es cierto que todo el pessoal de saúde estaba distribuido en cualquier situación. Tengo colegas que trabajaban nas favelas de Caracas, los llamados cerros, los cerros de Caracas, mismo en un medio de aquella situación de grande violencia, como también yo trabajé más en áreas vermelhas de mucha violencia. Y pronto la gente iba para lá y trabajamos en esa situación, o sea, era una situación muy variada, mas nos trabajamos en sitios que ninguém trabaja, ni un profesional de aquel país trabajaba. E qual era o Agora, teu ordenado? Quanto que tu recebias? o ordenado era o ordenado mínimo de Venezuela. Eles pagaban o vencimento, era de acordo ao ordenado mínimo da Venezuela. Por exemplo, e aquilo era muito variável, mas sempre foi um mínimo. Aquilo era muito variável porque a inflação na Venezuela atingia valores muito grandes, e nós tínhamos pronto. E muitas vezes o ordenado llegaba con 2 y 3 meses de diferencia, de atraso. Sim. Pronto, en aquella situación no teníamos que vivir así. Eso era en Venezuela. Y en Cuba, en el inicio depositaban 50 CUC, que era tipo moneda paralela al dólar. Vamos a considerar $50 no inicio, los 6 primeros meses, y después pasó para los primeros 2 años, acho que era 100, ellos depositaban en Cuba. Posteriormente, después de 2 años de trabajo en Venezuela, eles aumentaron acho que a 200. Mas, pelo que eu tenho entendido, porque também, como aconteceu em Portugal, nós não assinamos documento nenhum com o valor que a gente percebia pelo nosso trabalho. Então, era
un valor totalmente oculto para todos, a grande maioria dos médicos, andaba, pelo que eu vía, andaba que a Venezuela pagaba por cada trabalhador da saúde 2.000 dólares mensais. E então, pronto, nós recibíamos aquele valor. O sea, você recebia aproximadamente 10% do ordenado, então. Aproximadamente. O resto ia para o Ministério de Saúde cubano, isto é, para a ditadura castrista, né? Aham. E é por isso que eles têm tanto interesse em formar estes médicos, que no fundo são praticamente escravos, né? E o teu passaporte? Tu tinhas acesso ao passaporte? Sí, nosa identificación lá era noso pasaporte. Sim. Noso E pasaporte, mas era un pasaporte de funcionario de Cuba, era un pasaporte oficial. Ou seja, sim, sim. que non tiña tú, a persoa que tivese intenções de viajar para outra situación non estaba permitido porque aquele pasaporte era só de uso oficial para aquele trabalho, para aquele trabalho médico. Não te permitia chegar a um aeroporto e viajar para outro país, por exemplo. Sim. Estava proibido. Claro, claro. E o teu diploma? O diploma de médico, tu em Venezuela o tinhas contigo? Não, Não tinhas o aquilo documento? não, nada disso, nada. Todo aquilo foi feito a nível dos governos, não é? Da ditadura, do regime. Todo foi feito através dele e nós tínhamos pouco acesso. Nem o contrato de trabalho, aquele contrato Nem o de contrato. trabalho, nós assinamos um documento, mas aproximadamente 2 anos depois, um documento que também não tinha os valores hora, não tinha valores. A gente não sabia por quanto dinheiro estávamos a trabalhar, Sim. na realidade. Outra coisa que às vezes se fala neste tema dos médicos cubanos é que eles são controlados, que há certas coisas que não podem fazer, não é? Ou que são vigiados por outros médicos. Como é que era na Venezuela isso? Como que era? Sim, isto acontece em todas os trabalhos de funcionários cubanos no exterior e com os médicos igual. Nós tínhamos um coordenador que, por exemplo, cada região, cada grupo de médicos tinha um coordenador que também não trabalhava, ou seja, não trabalhava diretamente na atenção às pessoas, na atenção médica, poderia ser médico ou não, e Podría no aquela ser pessoa médico. O sea, podría no ser médico. podría ser, por exemplo, tipo un técnico, podría ser un enfermeiro, geralmente era médico, e aquela pessoa, mas também, sim, aquela pessoa tinha como função principal vigiar, praticamente, vigiar, evitava os movimentos, tentava fazer cumprir os regulamentos das missões, por exemplo, regulamento que tinha como indicaba, por exemplo, que tú no podrías ter relacionamento, não deverias ter relacionamento com pessoas do país, com naturais, se tivesse alguma relação com algum pessoa do país, tinha que informar a teu chefe, relação de tipo pessoal, de amizade, de relação amorosa, tinhas que informar tudo. Não tinhas direito a te movimentar de um município para outro, tinhas que comunicar, tinhas que esperar uma autorização de um município para outro, né? E agora, de um país para outro, era impossível, não tinhas direito. Muitas vezes, por exemplo, eu trabalhava na fronteira com a Colômbia, eu não tinha direito a viajar para a Colômbia, não? Porque era já uma indisciplina grave, por exemplo. E pronto, mas também acontece que, para além daquele chefe, que geralmente era um médico, era um colega nosso, como aconteceu aqui em Portugal também, também existiam os chamados jurídicos, chamados assim, jurídicos. A pessoa, olha, aquele é o jurídico, né? Era uma pessoa que estava ali
era como una figura extra por encima de todo, que tenía contacto que era la persona que tenía más poder da misión, prácticamente igual o superior al jefe da misión de aquella región, porque estaba dividido por región. Por ejemplo, en Zulia nos teníamos un jurídico. Supuestamente era una persona con formación en derechos, mas muchas veces a gente ni sabía si era exactamente así. Sí, ou seja, esse jurídico não era médico. No era médico E a sua y função era, digamos, controlar os médicos. Era isso, né? era un control superior. Muchas veces estaba asociada con personal del Ministerio de Interior de Cuba. Ou seja, Eh, para o público português que nos está a ouvir, esse jurídico não era outra coisa senão um PIDE. Seria o que era aqui no regime de Salazar, era conhecido como a PIDE, a polícia política. Portanto, tínhamos ali um polícia que também, pelo qual a Venezuela também estava a pagar um ordenado. Atenção, também estava a pagar um ordenado. E que a sua no, função era controlar os médicos cubanos. Pronto. É isso, né? isso, certamente, un policía político, Sim. certamente. Y entonces, na Venezuela acontecían cosas bizarras, totalmente bizarras. Por ejemplo, eu tenho duas especialidades de medicina interna e medicina familiar. E depois um jovem de 19, 20 anos que passou, fez uma formação em laboratório, uma formação aquelas super rápidas, não é? Que faziam em 6 meses, aqueles cursos de 6 meses ou 8 meses de laboratório, em raio-x, en cualquier tipo de técnicos de saúde, o mismo de gestão, de administração. Aqueles jovens ganhavam tal e qual como eu. O ordenado em Cuba e o ordenado lá na Venezuela era idêntico. Ou seja, que aquilo causava grandes dificuldades desde el punto de vista moral, desde el punto de vista intelectual. ¿Cómo es posible que no se reconozca el sacrificio, el estudio y tal? Y una persona perfectamente con 50 años, un doctoramento y tal, con grande formación académica, ganaba tal y cual que un rapaz de 19 años que no tenía formación prácticamente. Entonces, aquel igualitarismo causaba muchos problemas y dificultades en un interior da missão, não é? Sim, Divisões. sim. E, bom, tenho uma pergunta, mas antes disso, obviamente, a Venezuela, estou a falar da ditadura chavista venezolana, tinha vantagens porque resolvia o problema da carência de médicos que ele tinha. Mas também eu suspeito que a ditadura chavista tinha um objetivo político com a contratação destes médicos, não é? Vocês, se ouve dizer que também faziam uma espécie de propaganda política nos consultórios. Isso é verdade? Puedes comentar isso, por favor? Sí, sí, esto era algo intrínseco al funcionamiento de nuestro trabajo. Aquilo era mais visível, aquilo era mais visível na altura das eleições, nas eleições prévias às eleições. Nós tínhamos que ir praticamente casa por casa, mesmo nos nossos dias de descanso, sábados e domingos, para tentar. Fazíamos tipo rastreio, apuntávamos dados das pessoas, registrávamos coisas desde o ponto de vista da saúde, mas o último objetivo era tentar convencer as pessoas para votarem no candidato de Chávez, naquela altura, depois no Maduro. Ou seja, que era uma missão, era un trabajo médico con mucha influencia política, mucha influencia política.
sobre todo, aquilo era mais patente nas eleições. Prévio às eleições, aquilo era muito. Era muito. Ok, muito bem. Então, para concluir esta parte da Venezuela, tu terminaste a missão na Venezuela, voltaste a Cuba, não foi?